Boa noite, professor. Então, Rodrigo aqui, vou explicar um pouquinho ali das questões, tentar não estourar muito tempo aqui. Ah, então, vou já de cara aqui, tá dividindo a tela, tá ali com as questões, né? Então, de início, que trabalhinho enunciado, né? Problema um ali. Então, a gente vai ter essa questão aqui de misturas, né? Com minério do tipo A, minério do tipo B, e também tem a sucata de boa qualidade ali, que ela vai ser 100% do ferro, custando 2.500. Então, a gente tira aqui os dados de valores e quantidades, então, máximas aqui do ferro, que deverá totalizar 240 toneladas, né? E o silício aqui, que vai ser na razão ali de 1:15 em relação ao ferro. Então, tudo isso aqui a gente extrai. E aí, professor, vamos partir lá para nossa tabelinha do Excel. Ok. Então, tabela do Excel aqui, que a gente está partindo, tá? Para estar considerando aqui inicialmente os custos. Perfeito, professor. Tá? Então, aqui, corrigindo aqui essa tabela, né? A gente lançou os custos lá e a gente vai fazer a soma aqui, né? O somar produto ali da coluna dos custos com das variáveis. Perfeito? Que chama aqui a atenção da gente? Ferro e silício, quantidades, né? 240 e 256, tá? Se a gente considerar o 100% do ferro, 240, os outros 15% lá dariam 16, né? E aí, por isso, o 256 aqui, né, nessa mistura aqui do silício, que a gente tem aquela razão lá de 1:15, né? No caso aqui, a gente optou por fazer em porcentagens e aí, claro, fizemos a representação aqui de 1.500% e 100% ali do silício. Tá certo, professor? No nosso relatório, a gente explica melhor ali quais foram as restrições aqui, né? Mas, em que pese ali, tá? A gente está multiplicando as quantidades do ferro, tá certo? Com as nossas variáveis, né? Isso aí vai nos dar a porcentagem de ferro e a gente sabe que isso daí tem que ser maior ou igual ali aos 240, que é o que o problema está pedindo, certo? Aqui, nós também vamos estar fazendo isso daí, tá? Em relação à nossa quantidade máxima. Então, a gente calculou ali uns 15% a mais, né? Que daria para ser esses 256, tá? Que é o que está elencado aqui. Então, a gente sabe que tem que ser menor ou igual aí, tem que estar entre esses valores, né? Isso que a gente está tentando dizer aqui, tá? Outra restrição aqui, a gente está multiplicando para ficar sabendo ali a porcentagem, né? Do silício, claro, tem o 0% aqui que não influencia, mas isso é para a gente dar mais dinamismo ali ao problema, né? Então, isso daí a gente está dizendo que tem que estar entre o valor entre 0 e 16. Novamente, a gente descobre isso, né? Levando em conta ali aquele valor total de 256, tá? E aqui, por último, né? A gente diz que tem que ser 240, tá? Que é aquela exigência ali do problema, né, professor? Então, a gente está falando que a soma aí dessas quantidades ali contidas nas variáveis, ela vai ter que nos fornecer esse valor, perfeito? Então, modelagem aqui aí em relação às nossas restrições aqui, se a gente for nos dados no solver, né? Ele está dizendo a mesma coisa aqui que já foi elencado ali das nossas restriçõezinhas. Tá certo, professor? Aqui, voltando um pouquinho para as questões. Vamos lá, específicos aqui. Então, formule e resolva o problema, calcula a mistura, que foi o que eu acabei de apresentar ali para o professor, né? Qual o preço máximo que a sucata pode ter a fim de que seja economicamente vantajosa para a produção da liga em questão? Como você chegou a essa conclusão? Então, para isso daqui, professor, a gente fez ali o relatório, né? Onde está bem detalhado aqui. Então, a gente explicou toda a modelagem, né? Nossa função objetiva. Eu não vou ficar entrando em grandes detalhes aqui nas restrições, que eu expliquei ali mais ou menos qual que foi a lógica, né, para nós não perdermos tempo. Resolução do problema, então a gente encontrou aqui que é 11.919,34, que vai ser a multiplicação das variáveis pela coluna lá dos custos e mais as quantidades em toneladas, né, tá certo? Aí na letra B, né, o que foi pedido? A gente faz aquela análise, né, mais detalhada e a gente consegue ver aqui que o valor final é de 103,7686, né? Então, a gente diz aqui que esse é o preço máximo aceitável para que fosse economicamente viável fazer a produção ali da sucata, tá certo? Vamos lá, professor, voltar ali para outra situação. Dentro de que intervalo de custo minério tipo A será atrativo para permanecer na solução ótima? Então, a gente, né,
partiu ali fazendo a mesma análise, tá, professor? Eu vou estar usando a nossa tabelinha aqui já para ficar mais fácil, né? Então, a gente simplesmente pegou aí essa linha para estar olhando, né? E a gente descobre ali que o valor seria de 116,84, né? Sendo o máximo ali aceitável para o minério A permanecer dentro da nossa solução ótima, né? Isso tudo ali fazendo aquela análise de sensibilidade, né? Que o solver aí está nos dando, professor. Perfeito? Aí, ok. Perdão, professor, aqui eu compartilhei a página errada. Vamos lá. Uhum. Tá. Aqui, nosso relatório. Eita, deu um bug aqui, problemas técnicos, professor, acontece, né? Tá certo. Vamos lá. Então, questão D aqui. Suponha que apareça um novo fornecedor, tá, do minério tipo C, que custa 4 mil por centena de tonelada. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão, lá já vai estar com essa divisão aí. Adicionar as porcentagens à nossa conta de porcentagem, né? Haverá mudança de composição da liga? Ótimo, justifique. Se sim, qual será a nova composição? Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa tabelinha, professor, certo? Aqui, ok, questão 2. Então, aqui a gente adicionou o minério C, né, ao valor ali, um custo de 40, e aí a nossa nova solução são 10.408 ali, né, professor? 10.404,95, né? As restrições aqui, naturalmente, elas sofreram alteração do lado esquerdo, né, devido aí a gente ter adicionado aí essa linha e essas demais colunas aqui. Tá? Aqui já está mais explicadinho em relação ali às toneladas. Tá? Então, vamos lá para o nosso relatório, em que ali tem uma explicação mais detalhada, né? Então, tá ok. Então, a gente constatou, né, que esse novo minério, ele alteraria ali a composição da liga ótima, né? Sendo 115,46 para o minério do tipo B, 115,46 para o minério do tipo C e 9,07 para uma liga com máximo de silício, né? Então, a gente viu ali que por ter menos ferro, né, e ter um valor de R$40, né, que é 20 a menos do que o outro minério, a gente ainda, apesar de ter menos ferro, a gente conseguiria ali ter um custo-benefício, né, se fosse até um valor, professor, de R$53,11, tá certo? Aqui no relatório está tudo mais explicado ali no detalhe, para não explodir o tempo aqui, professor, eu já vou partir aqui para o problema 2. Então, vamos lá, voltar aqui no enunciado da questão. Aliás, o problema 2 aqui, aí nós já temos ele mais no trabalho 1 aqui, ele todo unificado. Isso, aqui já tem a questão. Então, problema 2, professor, a gente, esse aqui foi um que nós encontramos um pouquinho de dificuldade para fazer, por razão de estarem faltando ali, ao nosso ver, alguns dados por parte da empresa, enfim, né? Então, a modelagem ela foi feita pensando só nos dados ali que nos foram fornecidos, tá certo? Então, para isso, o que foi considerado? A gente levantou o número de, a área que foi dada, certo? Ali no finalzinho do exercício estão 100 km². Número de galpões seria aqui o nosso X, confere da questão. Distância média seria o resultado ali, aqui, ó, tem uma formulazinha da raiz, tá? Que ela tá a raiz da divisão, né, da área sobre o número de galpões, que aqueles engenheiros lá inteligentes descobriram isso daí. Valor por ano que custa para o nosso galpão, valor do novo galpão, tá? Custo por quilômetro ele não vai mudar, né? E a demanda anual são 160 mil ali saídas, né? Que a gente considerou. Então, 160 mil saídas. Coisas que, assim, foram para resolver a questão aqui, assim, imaginando dados que não estavam ali. Então, se o camarada tiver um galpão ou tiver 100 galpões, tá? Eles vão conseguir suprir os 160 mil. Então, se tiver um só, ele vai fazer 160 mil aí, entregas, enfim, né? Tá? Então, nosso custo total aqui, esse custo total, ele refere-se ao custo total ali para os galpões em si, né? Então, vai ser o nosso número de galpões, tá? Versus ali a soma do valor por ano pelo valor do novo galpão. Aqui a gente considerou que não existe galpão nenhum até o momento, tá, professor? Então, não, a empresa está começando do zero, tá? Realmente querendo ver. Sobre que ótica que a gente viu isso? Então, claro, né? A gente poderia ver sobre várias óticas, menor distância, menor custo, enfim, o camarada quer ter uma área mais representativa dos galpões dele, né? N maneiras aí. Mas, devido ali a gente pensar mais no custo, a gente fez uma função com custo. Então, ela vai estar somando o nosso custo total ali dos galpões, mais a multiplicação entre custo por quilômetro, distância média e
Isso daí vezes a demanda anual, que é a quantidade de vezes que ele vai estar saindo. Então, 160 mil. Perfeito, professor. Dito isso, restriçõezinhas nossas aqui no solver. Tá? Nossas restrições. A gente considerou aqui que o N5, né, no caso, aqui é o nosso número de galpões, ele tem que ser um número inteiro. Tá? Ele tem que ser maior do que 1, por que isso? Se a gente colocar 0, já vai dar um problema na hora de resolver ali, né, essa raiz. Tá? E a gente considerou também que o N6, né, no caso, tem que ser um número ali positivo, tá? Para a gente tá resolvendo essa questão. Solução é 2 galpões, né? No valor ali de 2 milhões e 51, né? E 51.370, né? E 85 centavos. Perfeito, professor. Então, essa questão aqui, claro, a gente poderia ter imaginado de outras várias maneiras, né? Mas eu pensando ali sobre como resolver ela, eu encontrei essa forma aí para a gente não extrapolar muitos dados, não dizer que já existiam coisas que não estão bem claras ali no exercício. Então, fazer um modelo mais genérico aí, né? Aí, claro, a gente pode ter várias variações se tivesse ali determinado na questão que já existiam galpões antigos, enfim. A gente levantou essas possibilidades, mas no geral as outras soluções, inclusive, eram implantar 2 galpões, né? Devido aí a esse custo dos novos galpões. Então, ele é muito alto, acaba influenciando que, normalmente, né, até nas outras soluções que a gente fez, valeria a pena somente ali os 2 galpões. Tá ok, professor? Vamos lá. Vou resolver aqui, então. Vou compartilhar aqui a nossa solução. Então, aqui está explicando tudo isso, restrições, né? O custo total, né? Nossa função objetiva é minimizar o custo total, custo de instalação, funcionamento e o custo de envio. Aí aqui está explicando as variáveis que a gente considerou, que é mais ou menos o que eu expliquei ali para o professor, tá certo? E fazendo análise, né, ali de que são 2 galpões, valor e que a distância média ali ela vai ficar 7,07 quilômetros. Problema 3, então. O probleminha 3 aqui foi capcioso, né, professor? Ali até para explicar, ele não é tranquilo para a gente fazer a explicação, mas vamos lá. Vamos esforçar aqui para ver se o professor consegue entender. Então, problema 3, a gente tem toda aquela questão ali para formular o problema de encontrar os P-locais, né, para construir as instalações e alocações de regiões de instalações construídas, de forma a gente a maximizar o número total de clientes alocados em instalações dentro da distância D. Tá? Então, eu vou colocar aqui no relatório, né, essa questão aí mais de cunho teórico, e a B eu vou aproveitar também, já vou lê-la aqui, para a gente já tratar sobre ela. Então, formular o problema de encontrar P-locais para construir as instalações e as alocações de regiões e instalações construídas, de formas a minimizar a distância, né, total de todos os clientes alocados em instalações fora da região da cobertura dele. Tá perfeito? Então, vamos lá para o nosso relatório aqui, professor. Então, modelagem matemática, quais foram as variáveis ali que a gente considerou? Então, binárias, né, o x e j e o nosso yj, onde o x e j ele vai ser os clientes da região j, eles serão atendidos, né, pela localidade I, e o nosso yi é se o ponto I será escolhido como uma localidade. Tá? Então, a função objetivo da primeira ali, né, professor? Ela vai ser o nosso x e j multiplicado ali, né, pelos nossos clientes, certo? Alocados ali, que vai ser representado aqui pela letra A. Né? Então, a gente vai fazer essa soma aqui, vamos querer saber o máximo disso daí, né? Para a gente saber o máximo ali que a gente pode entender dentro dessa área D. E a letra B, por sua vez, né, tem o mesmo formato, então de somatório também, mas a gente quer saber o mínimo. E aí ele vai estar considerando as distâncias multiplicadas pelo nosso x e j. Tá? As restrições encontradas são as mesmas, né, para as duas funções. Então, o máximo de clientes, ele tem que estar dentro daqueles clientes multiplicados pelo x e j, né? Enfim, o máximo de instalações, então, que é representado pelo nosso yi, né? Então, é uma instalação ali, enfim, no problema modelado lá, o senhor vai ver melhor ali. Distância máxima e alocação. Todas as restrições ali, também que os números são binários, né? Como eu expliquei lá no início, tá certo? Então, com números ele fica bem mais claro, né? Para a gente estar vendo. Vamos voltar lá para a apresentação. Ok. Então, aqui tem a modelagem aqui do nosso problema, né? Então, a gente considerou aqui algumas distâncias em quilômetros, inventamos ali a Tuba, SIC, Portão, Boa Vista, Água Verde, para ficar mais visível. As zonas a gente criou aqui também, né? Aqui o nosso YI, que é a nossa variável binária, né? E também aqui o soma dos X e J, tá? Então, nas restrições, a gente vai ter lá que o X e J tem que necessariamente ser igual a 1, né?
os números aqui, eles são binários, né, das nossas ondas, porque eles vão multiplicar essas distâncias aqui para estar nos dando ali a solução, né, em relação à distância. Tá certo, professor? Então, aqui quando a gente clica ali em resolver, por exemplo, se eu considerar para 2, tá? Meu Excel aqui é meio antigo, então ele dá uma solução. Né? Então, 464 aqui, né? 586, 586, 586, que ele repete. Enfim, aqui devido àquelas variações ali que dá no Excel, acabou dando uma solução um pouco diferente aqui de 460 para 464. Mas enfim, só para demonstrar aqui novamente, então, né? A gente pode escolher aqui a 3, nosso número P, e ele vai estar nos dando ali a solução de 586. Então, a gente fez ali aquela tabela, né, comparativa, aqui deu um pouquinho de vírgula, mas no geral seria isso daí, professor. Tá certo? A questão aqui, então, ela também vai englobar isso, né, com a gente fazendo algumas alterações, tá? Porque aí a gente vai considerar aqui outras questões, né, do D e do Q ali, para estar fazendo aí essa solução, professor. Deixa eu voltar aqui para o relatório, né? Então, entre todas as comparações, a gente fez aqui as comparações ali que estavam sendo solicitadas, né? Em que a gente percebeu algumas diferenças que estão elencadas aqui na letra C. Tá certo, professor? Problema 4 agora, modelagem matemática ali do nosso probleminha. Vou voltar lá para a apresentação ali do problema. Esse daqui também, ele já está lá na... ele já está aqui na nossa... Problema 4, tá? Perfeito. Então, aqui, professor, a gente colocou todos os dados, né, referentes a ele, aqui a modelagem, então dados lá, o período, as demandas por período, custo por setup, custo de transporte, as capacidades, né? Setup aqui, produção, transporte, estoque e balanço, né, o nosso emissão, a gente considerou ali o 100, tá, o valor bem grande, que era o valor da produção ali máxima, né? Estoque aqui, ponto muito importante, custo de transporte, a gente está multiplicando pela produção, foi uma dúvida que a gente teve também, né? Mas a gente usou aquele modelo lá que o professor apresentou nas aulas, né? E essa multiplicação aí a gente considerou não como sendo do estoque, necessariamente, porque, ao meu ver, a gente estaria multiplicando por 2 vezes os números, né? Então, total que foi 940, né? Preço sombra, 531, tá, professor? A gente fez aqui o detalhamento desse preço sombra, tá certo? Aqui ele vai ser um somar produto lá, né? Do nosso custo de transporte pelo nosso balanço. Aí a gente já responde que se mudasse esse custo de transporte, mudaria no nosso preço sombra, né? Enfim, aqui no estoque também mudaria essa questão ali do transporte, né? Então a gente responde também as últimas questões lá, né? Tá? Então, o dimensionamento de lotes a gente fez aqui, então, esse dimensionamento, né? Sendo a soma dos custos setup, né? Com esse de transporte. Quais são os custos levados em conta na função, então, setup e transporte, né, como já falei ali. Quais os limites dos coeficientes da função objetiva que mantém a solução ótima encontrada, ali a gente vai dar uma olhadinha no relatório, professor, para falar sobre isso. E quais os preços sombra do problema? Também já apresentei aqui, resposta ótima para o problema, mudaria se o estoque inicial fosse 73. Sim, porque daí a gente teria menos custo de transporte, né? Isso a gente considerando que não teve custo de transporte aí anterior para estes itens. E a formulação do programa mudaria se os custos de setup de transporte fossem diferentes a cada período? Sim, por quê? Porque aí a gente estaria mudando, né, esse custo de transporte aqui para a gente estar fazendo uma produção a mais ou a menos, enfim, mudaria em relação ao custo que a gente tem para cada produção a mais ali que a gente está fazendo, né, professor? Então, realmente seria essa questão. Deixa eu só para cá. Tá certo. Aí uma prova de que as coisas mudariam está aqui nesse problema 4, né? A questão E que a gente fez algumas mudanças ali em relação ao transporte, o balanço, ele vai tá nos dando essa solução aí diferenciada. Certo, professor? Aqui, então, as restrições ali a gente colocou, né? Então, dos números que são binários, que vai ser o valor aqui dessas variáveis de setup, né? Enfim, ali que ele vai nos dar, tá? Se vai estar ocorrendo a produção ou não, né? As tabelas ali de balanço e transporte que tem que ser iguais, e demais igualdades ali que a gente tem que fazer. Professor, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, que eu acho que eu já estou estourando o tempo,
né, se já não tiver estourado. Então, aqui no nosso relatório, né, a formulação permanece igual com a finalizada, já que obter a função objetivo, devendo realizar a soma dos produtos, né, aqui, na verdade, não é, isso aqui, na verdade, é a nossa F, né, e aqui é a explicação da de cima. É coisa. Resposta mudaria, podemos observar a diferença através dos custos finais abaixo, né. Então, a respostinha da letra E, né, como já temos o estoque inicial, poderemos produzir menos unidades por período, já que o estoque é caro, por isso teremos uma redução de custos grande entre a solução com o estoque inicial de 0 e de 73. Né? Tudo ali a gente já fez ligado, então para a gente não ia mudar nada, né, porque só de colocar lá os 73 no final, nossa modelagem a gente já colocou que uma coisa deveria ser igual à outra ali. Enfim, professor, acredito que eu bati ali uma explicação geral de cada questão, nós fizemos aqui o relatório com as explicações ali pormenorizadas. Tá certo, professor? Creio que seja isso daí. Tá ok.